Bem-vindos, amigos. Hoje mergulharemos no emocionante momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, após 22 dias internado no hospital DF Star, em Brasília, recebeu alta médica e foi recebido por cerca de 200 apoiadores do lado de fora. Em um breve, mas impactante discurso, Bolsonaro defendeu com fervor a anistia para os presos dos atos de 8 de janeiro de 2023, reacendendo uma pauta que tem mobilizado a direita brasileira. Este não foi apenas um pronunciamento, mas um chamado à reflexão sobre justiça, liberdade e democracia. Com argumentos sólidos, histórias humanas e uma análise profunda, este texto vai explorar por que a anistia é uma causa tão cara para Bolsonaro e seus seguidores, mantendo você, ouvinte, engajado até o último segundo. Vamos juntos entender o que está em jogo e por que essa pauta pode mudar o futuro do Brasil. Na manhã de 4 de maio de 2025, Jair Bolsonaro deixou o Hospital DF Star, onde esteve internado desde 11 de abril, devido a uma obstrução intestinal, consequência de complicações do atentado à faca sofrido em 2018. Acompanhado de sua esposa Michele e de assessores, ele saiu caminhando, ainda visivelmente debilitado, mas com a energia que caracteriza sua conexão com seus apoiadores. Do lado de fora, cerca de 200 pessoas o aguardavam, segurando bandeiras do Brasil, faixas pedindo anistia já e cantando hinos patrióticos. O grupo, composto por famílias, trabalhadores e ativistas, como a irmã Hilda, símbolo da resistência bolsonarista, explodiu em aplausos quando Bolsonaro apareceu. Em um discurso improvisado que durou poucos minutos, Bolsonaro agradeceu as orações dos apoiadores e a equipe médica, liderada pelo Dr. Cláudio Birolini, mas rapidamente voltou sua atenção para a causa da anistia. Não podemos deixar nossos patriotas presos. Eles são pais, mães, pessoas de bem que lutaram pelo Brasil. A anistia é justiça, é humanidade, declarou com a voz embargada enquanto abraçava Hilda, que não conteve as lágrimas. O momento, capturado por câmeras e amplificado nas redes sociais, reforçou a narrativa de Bolsonaro como um líder próximo ao povo, disposto a lutar por aqueles que considera injustiçados. Para entender a relevância do pedido de anistia, é preciso revisitar os eventos de 8 de janeiro de 2023. Naquele dia, milhares de manifestantes invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília, protestando contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para os críticos, foi uma tentativa de golpe. Para os apoiadores de Bolsonaro, foi uma reação espontânea de cidadãos frustrados com o que viam como irregularidades eleitorais. Até março de 2025, 481 pessoas foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, com penas que variam de 1 a 17 anos, por crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Bolsonaro, em seu discurso, rejeitou a narrativa de golpe, afirmando: não havia tanques, armas ou conspirações. Eram brasileiros que queriam ser ouvidos. Ele argumentou que muitos dos presos não cometeram atos violentos e estão sofrendo punições desproporcionais. Essa visão é compartilhada por seus apoiadores, que veem os condenados como presos políticos de um sistema judiciário enviesado. A presença de faixas pedindo liberdade aos reféns do 8-1 em frente ao hospital reforça essa percepção. A defesa da anistia por Bolsonaro e seus aliados se sustenta em argumentos jurídicos, históricos, humanitários e políticos que vamos explorar em profundidade. Vamos começar pelos aspectos humanitários, que têm forte apelo emocional e foram destaque no discurso do ex-presidente: proporcionalidade das penas.
Um dos principais argumentos é que as penas aplicadas são desproporcionais aos atos cometidos. Casos como o de Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom, ilustram essa crítica. Débora, cabeleireira e mãe de 2 filhos, foi condenada a 14 anos de prisão por pichar a estátua da Justiça com batom, escrevendo "Perdeu Mané". Seus defensores argumentam que o ato, embora desrespeitoso, não justifica uma pena tão severa, equivalente à de crimes violentos. Uma mãe separada de seus filhos por causa de um batom? Isso é justiça? Questionou Bolsonaro, ecoando o sentimento de indignação de seus apoiadores. Outro exemplo é Ezequiel Ferreira Luiz, um caminhoneiro condenado a 14 anos por entrar no Palácio do Planalto, supostamente para se proteger do gás lacrimogênio. Sem antecedentes criminais, ele é apontado como vítima de um judiciário excessivamente punitivo. Precedente histórico. Bolsonaro também recorreu à história para embasar sua defesa. Ele lembrou que o Brasil já concedeu anistias em momentos de crise política, como a Lei da Anistia de 1979, Lei nº 6.683, que perdoou crimes políticos cometidos durante a ditadura militar, beneficiando tanto opositores do regime quanto agentes do Estado. Se anistiamos torturadores e guerrilheiros, por que não perdoar cidadãos que protestaram por amor ao país? Perguntou. Esse argumento ressoa com a base conservadora que vê na anistia uma oportunidade de pacificar o país e superar a polarização. O projeto de lei da anistia que tramita na Câmara reforça essa ideia, propondo o perdão a atos cometidos a partir de 30 de outubro de 2022, incluindo manifestações pós-eleitorais e os eventos de 8 de janeiro. Humanidade e reconciliação. No discurso, Bolsonaro enfatizou o impacto humano das prisões. Ele mencionou histórias como a de uma avó de 65 anos, condenada por associação criminosa por estar presente em Brasília, e de jovens que perderam empregos e famílias por causa das penas. Esses brasileiros não são criminosos, são pessoas de bem enganadas por um sistema que as puniu por pensar diferente, afirmou. Essa narrativa humaniza os presos, apresentando-os como cidadãos comuns, não como ameaças à democracia. A anistia, nesse contexto, é vista como um ato de compaixão, capaz de reunir famílias e restaurar a harmonia social. A presença de apoiadores como Hilda, que chorou ao abraçar Bolsonaro, reforça o apelo emocional da causa, liberdade de expressão. Outro argumento é que os presos foram punidos por exercerem sua liberdade de expressão. Muitos dos condenados compartilharam postagens nas redes sociais ou participaram de manifestações, ações que, segundo os defensores da anistia, estão protegidas pela Constituição. O projeto de lei inclui a anistia a quem apoiou, financiou ou organizou os atos, o que abrange desde doações financeiras até mensagens em grupos de WhatsApp. Prender alguém por uma postagem é censura, é ditadura, disse Bolsonaro, criticando o STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes, a quem acusou de liderar uma perseguição contra a direita. Essa retórica apela à base bolsonarista, que vê nas prisões uma tentativa de silenciar vozes dissidentes, pacificação nacional. Por fim, Bolsonaro apresentou a anistia como um caminho para a pacificação. Ele argumentou que manter os presos do 8 de janeiro na cadeia alimenta a divisão no país, enquanto o perdão poderia passar uma borracha no passado. Queremos viver em paz, sem medo, sem perseguição, declarou em um tom conciliador que contrastou com suas críticas ao STF. O projeto de lei, apoiado por 264 deputados, reflete essa ambição, buscando não apenas libertar os condenados,
mas também preservar seus direitos políticos, o que poderia beneficiar líderes como o próprio Bolsonaro, investigado por suposta participação em uma trama golpista. O projeto de lei da anistia é o coração da estratégia bolsonarista. Inicialmente proposto para perdoar manifestantes que bloquearam rodovias após as eleições de 2022, o texto foi ampliado para abranger os atos de 8 de janeiro. Liderado pelo deputado Rodrigo Valadares, o projeto prevê a extinção de penas para condenados e a suspensão de processos em andamento, além de garantir que os beneficiados mantenham seus direitos políticos. Isso, em tese, poderia reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, até 2030 por abuso de poder político. A mobilização em torno do projeto é intensa. O Partido Liberal, PL, sob a liderança de Valdemar Costa Neto, tem pressionado pela votação em regime de urgência, o que permitiria a aprovação direta no plenário da Câmara. Temos os votos e o povo está conosco, afirmou Bolsonaro, confiante no apoio de partidos do Centrão, como PP, Republicanos e PSD. A presença de apoiadores em frente ao DF Star, mesmo em número reduzido, simboliza a força dessa base, que continua ativa nas ruas e nas redes sociais. Postagens no X com hashtags como #Anistia Já e Liberdade para os Patriotas acumulam milhões de visualizações, mostrando que a pauta está viva. Bolsonaro também anunciou sua intenção de participar da Marcha Pacífica da Anistia Humanitária, marcada para 7 de maio em Brasília, apesar das recomendações médicas para evitar aglomerações. Se eu estiver bem, estarei lá, nem que seja só na torre de TV, disse em uma videochamada com apoiadores dias antes da alta. Essa determinação, mesmo após uma cirurgia de 12 horas, reforça sua imagem de líder resiliente, disposto a enfrentar desafios pela causa. Para oferecer uma visão equilibrada, é importante considerar os argumentos contrários à anistia. Juristas como Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC-SP, alertam que perdoar os atos de 8 de janeiro poderia enfraquecer a democracia. Crimes contra o Estado de Direito, como a invasão dos 3 poderes, exigem punição para evitar precedentes perigosos, argumenta Serrano. A Procuradoria-Geral da República, PGR, sustenta que os atos foram parte de uma tentativa orquestrada de golpe, com o envolvimento de lideranças políticas, o que justifica as penas severas. Além disso, a aprovação do projeto enfrenta obstáculos no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já se posicionou contra, chamando a anistia de pauta divisória. Partidos de esquerda, como PT e PSOL, argumentam que o perdão incentivaria a impunidade e desrespeitaria as vítimas dos atos, como os servidores públicos que trabalharam para restaurar os prédios danificados. Mesmo com o apoio do Centrão, a derrubada de um eventual veto presidencial exigiria uma maioria qualificada, o que torna o cenário incerto. Outro desafio é a percepção pública. Embora pesquisas como a da Quest indiquem que 34% dos brasileiros apoiam a anistia, a maioria ainda vê os atos de 8 de janeiro como uma ameaça à democracia. Convencer a opinião pública de que os presos merecem perdão é uma tarefa complexa, especialmente em um contexto de polarização. Apesar dos desafios, o discurso de Bolsonaro em frente ao DF Star teve um impacto significativo. A imagem do ex-presidente, ainda recuperando-se de uma cirurgia, abraçando apoiadores como Hilda e defendendo os presos do 8 de janeiro, viralizou nas redes sociais. Postagens no X destacaram a emoção do momento, com frases como "Bolsonaro é o único que luta pelos injustiçados e anistia é justiça para o povo". A presença de cerca de 200 apoiadores
embora modesta em comparação com atos anteriores, como o da Avenida Paulista em 2024, mostra que a base bolsonarista permanece mobilizada. A força dos apoiadores vai além do evento. Em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, pequenos atos em apoio à anistia têm ocorrido regularmente, organizados por movimentos como Influenciadores do Brasil. Nas redes, histórias de presos, como a de uma mãe solteira condenada por compartilhar mensagens em grupos de WhatsApp, são amplificadas para reforçar a narrativa de injustiça. Esses esforços mantêm a pauta viva e pressionam o Congresso a agir. O discurso de Bolsonaro marca um momento crucial na luta pela anistia. Ele não apenas reforçou a causa, mas também consolidou sua posição como líder da direita brasileira, mesmo diante de desafios jurídicos e de saúde. Anistia, se aprovada, poderia libertar centenas de presos e, potencialmente, abrir caminho para a volta de Bolsonaro às urnas em 2026, caso sua inelegibilidade seja revertida. No entanto, também corre o risco de aprofundar a polarização, alimentando tensões entre apoiadores e opositores. Bolsonaro deixou claro que vê a anistia como mais do que uma questão jurídica. É uma batalha por valores. Lutamos pela liberdade, pela família, pelo Brasil, disse em um tom que ressoou com os apoiadores. Para eles, a causa transcende os tribunais. É uma luta por justiça, por um país onde suas vozes sejam ouvidas. A marcha pacífica da anistia, marcada para 7 de maio, será um teste da força dessa mobilização. Mesmo que Bolsonaro não participe fisicamente, sua mensagem já ecoa. Chegamos ao fim desta análise, mas a discussão está apenas começando. O breve discurso de Jair Bolsonaro em frente ao hospital DF Star foi um momento de emoção, resiliência e estratégia. A anistia aos presos do 8 de janeiro é uma pauta que divide o Brasil, mas não pode ser ignorada. É uma causa que toca o coração de muitos que veem nos condenados não criminosos, mas cidadãos que ousaram sonhar com um país diferente. Ao mesmo tempo, levanta questões profundas sobre democracia, justiça e o papel do judiciário. O que você acha? A anistia é um ato de humanidade ou um risco à ordem democrática? Os presos do 8 de janeiro merecem perdão? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando para mais análises que vão além das manchetes. Até a próxima.